Aproveitando a semana de prova, quero mostrar para vocês a ferramenta de inteligência artificial que me ajudou demais nos meus estudos nesse ano. Sou Sara Rebeca, formada em gastronomia, barista e, dentre outras coisas, atualmente caí de paraquedas em fonoaudiologia. Estou cursando o quarto período, finalizando já metade do curso, graças a Deus, e de um curso que eu caí de paraquedas, mas amo de paixão. E aqui é a câmera do celular para facilitar melhor vocês me verem enquanto a gente acessa essa questão do notebook. Ao longo do primeiro ano, meus 2 primeiros períodos em fonoaudiologia foi bem difícil tentar ajustar um pouco, porque eu entrei realmente não é minha área. Eu era da área de gastronomia e vim parar em fonoaudiologia. Então, apesar de ter vários aspectos que eu ame estudar, mas nunca estudei aprofundado, acabava me trazendo algumas dificuldades de como organizar, de métodos de aprendizagem que realmente funcionasse para mim. Então, eu acabei encontrando essa inteligência artificial, que é a Notebook LM da Google, do Google, que acaba sendo uma inteligência artificial bem diferente do que a gente está acostumado. Inteligências artificiais como o Gemini, como o ChatGPT ou outros, eles vão se basear em artigos de internet, tudo que ele conseguir na internet. Mas o diferencial dessa inteligência artificial é que você vai colocar as fontes nela. Então, pode ser um assunto aleatório, pode ser um assunto acadêmico, ahn, pode ser só uma área de interesse. Eu tenho interesse em questões de leitura, organização, produtividade, estudos da Bíblia, qualquer área que você quiser aprofundar o seu conhecimento e tiver fontes disponíveis em PDF, em outros formatos, ela é muito interessante para isso. Você vai simplesmente no Google pesquisar Notebook LM. Esse daqui já é a própria inteligência artificial do Google, vai ter aqui, ó, Google Notebook LM. Você vai acessar. Acessando, vai ter aqui explicando um pouco de como é que ela funciona. Isso a gente vai vendo mais na prática. O Notebook LM, ele aceita PDF, texto, Markdown, áudio em MP3 e vários outros tipos de fonte para você usar. Se você tiver um slide, por exemplo, e estiver no PPT, que é PowerPoint, então ele vai acabar que não vai ser encontrado, ele precisa estar pelo menos em PDF. Você coloca para salvar, se lembrem de salvar em PDF, que é a forma que ele vai conseguir reconhecer essa fonte. Caso contrário, ele não vai reconhecer. Então vamos colocar aqui para testar. Sempre se lembrando de olhar qual o idioma que você está procurando. Você quer que a inteligência artificial faça. Então aqui também outra coisa que eu me esqueci de falar para vocês, que você pode colocar se é um vídeo mais explicativo ou se é mais resumido. Pode colocar, ele vai selecionar automaticamente, geralmente funciona. Mas se você tiver alguma preferência, né? Eu gosto mais do quadro branco, que eu prefiro que seja a coisa mais limpa possível. Mas vai que você é mais kawaii, é mais de anime, é mais de aquarela. Você quer fazer uma coisinha mais legal? Você pode escolher. Eu acho dobradura lindo também, porque eu sou apaixonada por esse negócio. Você pode colocar aqui a versão e você pode colocar qual o conceito ele deve priorizar, porque senão ele pode focar em outros pontos que você não quer. Por exemplo, nesse daqui de análise do comportamento, tem muitas fontes e muitas delas são sobre autismo, mas se eu quero um vídeo que ele não foque tanto em autismo, eu preciso especificar para que a IA possa entender o que ela deve evitar. Mas se eu quero que ele foque em TEA, eu posso escrever aqui para ele focar.
Então eu vou escrever, por exemplo, coloquei aqui pedindo para que ele focasse como a análise do comportamento aplicada pode ajudar no tratamento do autismo. E ele vai gerar um vídeo específico sobre isso. Isso é muito importante, porque senão ele pode ir para outras áreas, principalmente quando tem muitas fontes. Eu posso colocar aqui que eu quero que ele foque em um livro só. Qual o conceito do livro? Me resuma esse livro, traga as bases fundamentais. São diversas formas que eu posso aproveitar essas questões, mas nem sempre ele vai conseguir focar. Então é interessante você sempre dar uma olhadinha. Como eu digo, a inteligência artificial não é para nos deixar mais preguiçosos. Ela é um complemento maravilhoso e que nós podemos utilizar e devemos utilizar. Eu sou a favor da inteligência artificial, mas vocês você tem alguns campos que é necessário, principalmente na área de saúde e em outras que são mais fundamentais, de conhecimento pesado que você precisa ter na sua mente, bem intrínseco. Então você precisa realmente estudar, não tem para onde fugir. Aproveitando que enquanto estávamos aqui vendo outras questões, o nosso material está sendo gerado aqui. Vou aproveitar para dar uma reiniciada na página, porque às vezes fica os vídeos e áudios, que são os materiais mais complexos, que geralmente demoram mais, eles às vezes você precisa dar uma atualizada na página para ele aparecer. Mas é uma coisa que eu gosto de deixar gerando e esquecer, porque às vezes realmente demora bastante. E é porque eu estou na versão aqui normal. Na versão Pro, ele demora bem menos. Aqui vou mostrar o mapa mental para vocês, que foi gerado. Então, falando sobre cerebelo e cognição, então, quais são as funções do cerebelo, ele vai entrando e destrinchando cada base dessa para a gente ter só algumas coisas resumidas. Então, regula o ritmo, a força, precisão de movimentos, controla a velocidade, consistência, etc, etc, etc. Posso voltar aqui. Eu quero ver a neuroanatomia do cerebelo. Estrutura macro, os lobos, os núcleos e os pendúculos. Então, são várias dessas questões que a gente pode ter nesse mapa mental que o próprio Notebook Note nos dá. Agora, vamos fazer o contrário? Vamos para a questão de neuroanatomia, neurofisiologia e neuroplasticidade. Eu quero que gere um áudio e um resumo sobre isso. E também pode ser um mapa mental. Deixa eu ver. Primeiramente, o nosso áudio. Se lembra que a gente fez o áudio aqui no resumo, vamos ouvir agora. Que nos impede de cair, que afina os nossos gestos. Mas havia sempre aquelas pistas estranhas. O pensamento ficava A língua foi errada. desorganizado. Vamos gerar um novo. Provavelmente o vídeo vai vir em português normal. Para resolver isso, é bom, caso a língua esteja errada, você pode vir aqui e alterar o idioma. Porque, por exemplo, se a fonte for em inglês, provavelmente ele vai fazer um áudio em inglês. Eu deveria ter visto isso, mas tudo aqui é friamente calculado. Vamos colocar em português do Brasil para não falarmos desse jeito e pedir para que a própria inteligência artificial faça um resumo melhor. Vamos aproveitar agora que finalmente o nosso áudio saiu e vamos escutá-lo. Sabe aquela ideia que quase todo mundo tem, de que o cérebro se forma ali na infância e depois, pronto, acabou. Fica estático, como se fosse um hardware de computador que não muda mais. Pois é, essa ideia e os materiais que a gente analisou hoje mostram que, nossa, isso não poderia estar mais longe da verdade. Completamente. Né? É bem legal. A imagem que fica é de uma
Eu gosto porque também dá para você mudar a velocidade. Às vezes, principalmente o podcast, ele fica muito lento, então eu prefiro colocar em 1.5. Na verdade, a maioria das minhas coisas são pelo menos 1.5. Aqui eu posso baixar, eu também posso compartilhar ele. Eu recomendo mais baixar, porque geralmente para compartilhar às vezes fica mais complicado, porque a pessoa não sabe mexer, mas são ótimos esses aqui. Só para mostrar para vocês a versão Pro que eu estou experimentando, aproveitando o tempinho de graça, tá certo, gente? Só para realmente fazer um bem. Aqui tá alguns notebooks que eu já abri. Então, no- essa inteligência artificial eu estou testando desde maio e para mim está sendo bem útil para não só questões da faculdade em si, mas de outras áreas do conhecimento que eu gosto também. Eu tenho interesse em estudar organização, leitura, tem minha pós também em neurociência. Essa daqui foi uma que eu criei, que foi sobre psicopedagogia, transtornos escolares, que faz parte da pós que eu estou fazendo, mas também tem para as disciplinas da universidade. Tem para esse evento aqui que eu fiz uma cartilha de idosos, eu peguei referências na internet, coloquei aqui e pedi para ele pelo menos me orientar de como construir uma cartilha específica para o que eu precisava naquele tempo. Estava precisando para um evento na igreja. Então eu queria que ele a- deixasse o mais básico possível, porque era um evento muito rápido, eu não tinha tanto tempo de enfatizar. Também pedi para ele me ajudar em apresentação. Então, de como ajustar o slide. Eu não peço para a inteligência artificial fazer apresentação para mim. Eu não funciono desse jeito, eu não funciono com roteiros criados por outras pessoas para mim. Eu sou maravilhosa em improvisação, eu gosto de ter o meu slide do jeito que eu imaginei ele. Então, eu sou boa em improvisação e gosto do meu jeitinho. Sabendo disso, a inteligência artificial nunca vou ser dependente nesse sentido. Vou aproveitar ela só para o que eu realmente preciso. Então é isso por hoje. Eu tentei aqui abordar as principais utilidades do notebook LM, dessa inteligência artificial interessante para quem é estudante, para quem já viu outras plataformas de inteligência artificial, elas acabam voando muito. Você pergunta uma coisa, quais são os lobos cerebrais? E ela lhe responde uma coisa completamente diferente. Ou acaba não trazendo fontes, não é confiável. Então, uma inteligência artificial em que você coloca nela as fontes acabou sendo muito útil para mim. Eu tinha um asco por causa dessa instabilidade e insegurança em usar a inteligência artificial mais corriqueira. Então, ela para mim foi uma mão na roda nesse sentido. Ahn, Também outras questões, como a produção de conteúdos que são mais acessíveis para mim. Eu gosto mais de ouvir do que ler. Quando eu preciso realmente aprender algo, eu gosto mais de ouvir. Então, é uma das funcionalidades que melhorou muito. É algo que às vezes eu preciso só de um resumo para fixar um pouco melhor na minha mente. Então, peço para ele fazer o vídeo ou fazer o áudio, ou os dois também, posso pedir dessa forma e vai ser bem mais prático para mim. E é isso o vídeo de hoje. Espero vocês no próximo. Curta, comenta, compartilha, coloca aí sugestões de vídeos. 2026 é o ano para ter muitos vídeos nesse canal e eu espero trazer coisas relevantes para vocês. Então, coloca aí. Vou abrir caixinha de pergunta também no Instagram. Estou sempre anotando as ideias para se eu me aprofundar ou tiver alguma ideia melhor de vídeo, tentar abordar melhor aqueles assuntos. Vamos crescendo aqui. Até!